Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho aí de um conteúdo que não é tão específico da, da farmácia magistral, mas que também está muito presente nela, né? Que é o preparo e a indicação de lipossomas e nanocápsulas, tá bom? A gente observa, né, que o desenvolvimento de sistemas com a finalidade de controlar a liberação dos fármacos, ele teve início com as microcápsulas, tá? Cujo tamanho, né, varia de 5 a 2.000 micrômetros, tá? Ou seja, micrômetros, né? Muito pequenininho. Então, o que a gente verifica hoje é que cada vez mais a tecnologia, a nanotecnologia, ela tem se mostrado importante e presente na nossa realidade farmacêutica, ok? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais disso, tá? Vamos lá. Os lipossomas e as nanocápsulas são formas farmacêuticas novas e avançadas. São sistemas que permitem direcionar e controlar a liberação dos fármacos. Isso é muito importante para a gente, né? Porque se a gente consegue direcionar e controlar a liberação dos fármacos, consequentemente a gente já diminui, né, os efeitos adversos sistêmicos. Isso é muito importante, tá? Nessa perspectiva, o desenvolvimento da microencapsulação foi um marco importante na área farmacêutica nos anos de 1960, porque ele contribuiu tanto para a melhoria da biodisponibilidade de alguns fármacos, quanto para a redução da respectiva dose terapêutica e toxicidade, que é um fator que a gente busca sempre, tá? Posteriormente surgiram novas técnicas mais sofisticadas, claro, né? Sempre a tecnologia vai melhorando, não é porque ela funciona que ela não pode ficar melhor, né? Então ela precisa ser sempre renovada, que permitiram o desenvolvimento de sistemas nanométricos, levando à criação de nanopartículas. No nosso cenário atual, a nanotecnologia aplicada à área das ciências farmacêuticas é um setor em grande desenvolvimento, que possibilita a produção de sistemas em escalas nanométrica e micrométrica, como os lipossomas e as nanopartículas. Então a gente está falando de coisas muito pequenininhas que conseguem, né, controlar a liberação desses fármacos e direcionar direitinho. Ou seja, aquela estrutura lá da chave fechadura, né, onde o fármaco ele consegue se encaixar no local de ação do fármaco, isso aí se torna mais eficaz. E por outro lado, que é muito importante, o fármaco ele deixa de encaixar em outras fechaduras causando efeitos adversos. Isso diminui a toxicidade. Isso diminui a toxicidade dos nossos remédios. Então, é um fator que nos auxilia bastante enquanto farmacêuticos na orientação, tá? É, Outros fatores importantes que nós vemos também é a necessidade da pesquisa. As pesquisas em nanotecnologia, né, os lipossomas, nanocápsulas, então eles são tipos de nanotecnologias, eles são usados em termos bem pequenininhos mesmo em relação ao tamanho das partículas, e a gente precisa de pesquisas nisso. As pesquisas elas dependem de investimento ou do governo, né, ou das redes particulares. Então, as indústrias elas vêm investindo um pouquinho mais nessa área, até por questão de patente, né? O lucro é bem, o retorno, né, com o lucro é bastante relativo, tá? É, as nano, a gente tem lá, né, a evolução tecnológica farmacêutica, a gente tem uma particular atenção no desenvolvimento de sistemas nanométricos. O objetivo tanto de transportar os fármacos quanto direcioná-los para os órgãos específicos. Esses nanotransportadores, eles são sistemas de tamanho inferior a 1 micrômetro. Eles podem ser desenvolvidos a partir de diferentes componentes, como materiais biodegradáveis, né? Polímeros naturais, por exemplo, tá? Então, ou sintéticos, né? Lipídios, fosfolipídios. Então, a gente está falando de partículas que estão na membrana da superfície das nossas células, tá? Ou até mesmo os compostos organometálicos, que funcionam aí como veículos de fármacos para outras substâncias. Atualmente, né, temos, por exemplo, as nanopartículas, os complexos lipídicos, tá? As micelas, por exemplo, aquela água micelar nos cosméticos, aquilo lá é nanotecnologia, tá? Então, a gente vai falar mais um pouquinho agora acerca dessas características, ok?